sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição normal? E galera, esse papo aqui é um dos mais importantes que a gente vai ter nessa matéria. Então eu peço que você dê uma levantada, beba uma água. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas não desiste dele, ok? Então, para começar, vamos supor que a gente tenha uma variável aleatória contínua que represente o peso em gramas de recém-nascidos, ok? Aí imagina, ó, que a gente analise o peso de 100 recém-nascidos. Aí a gente coloca esses pesos, esses dados no gráfico e a gente tem isso aqui, ó. A gente faz um gráfico de 500 em 500 gramas e aí todo mundo que está aqui nesse intervalo, a gente coloca a frequência de recém-nascidos aqui, ok? Mas aí imagina que a gente quer diminuir esse intervalo, que 500 gramas é um intervalo muito grande pra gente. Aí a gente faz isso daqui, ó. Agora a gente tem intervalozinhos menores aqui. O nosso gráfico tá ficando um pouquinho mais acentuado aqui, ó, repara. Aí agora imagina que a gente ainda quer um intervalo menor ainda. Aí a gente faz isso aqui. Tá reparando o que tá acontecendo aqui com esses dados? Conforme a gente vai diminuindo esse intervalo, o conjunto aqui dos nossos dados está ficando com essa carinha aqui, ó, essa curva meio de sino. Por que isso está acontecendo? Justamente porque essa variável aqui, ela vai seguir uma distribuição normal. Então, vamos ver melhor que negócio é esse, quais que são as características dessa distribuição? Então, ó, se liga aqui. A distribuição normal, ela vai ser uma distribuição probabilística de variável contínua, como tantas outras que a gente já viu, e ela vai ter essa cara aqui, ó, esse formatinho. Então, vai ser um gráfico assim, meio engraçadinho, com formato de sino, que vai estar sempre centrado em um valor. É um gráfico aqui simétrico, que vai estar centrado nesse valor aqui, que eu estou chamando de μ. E quem que vai ser esse valor? Vai ser justamente a média da nossa distribuição. Então, olha aqui, se a gente tem uma variável x que segue uma distribuição normal, ela vai ter uma média μ, que vai ser esse valor central, e vai ter, ó, um sigma ao quadrado também como parâmetro. Que negócio é esse? É a variância da nossa distribuição. E ela vai estar relacionada, ó, com quão espaçado aqui é a nossa curva, quão larga ela é, ok? Então, se isso daqui se chama a média e isso daqui se chama a variância, para calcular a média e a variância de uma distribuição normal, é só a gente pegar esses valores aqui dos parâmetros, ok? Então, não vai ter mais fórmula diferente para calcular, é o valor dos próprios parâmetros. E se a variância é sigma ao quadrado, o desvio padrão vai ser simplesmente sigma, ok? Então, agora que a gente está se esclarecendo aí com a distribuição normal, vamos dar uma revisada aqui nas características mais importantes dela, ó. Ela tem uma curva aqui de densidade simétrica, que tem um formato de sino, que também pode ser chamado de gaussiana. Ela vai ser centrada na média, aqui o nosso valor μ, e a largura dessa curva ela vai ser definida pela variância, ok? E aí, agora que a gente já viu melhor essas características assim mais teóricas, vamos dar uma olhada nos gráficos da nossa distribuição normal, ó. A função de densidade é essa própria curva aqui que eu já desenhei, que vai ser centrada no valor μ, e a área embaixo dessa curva, como qualquer outra distribuição de probabilidade, tem que ser igual a 1, ok? E a nossa função de distribuição acumulada, ó, ela sempre começa no 0 e termina no 1, e aqui ela vai seguir essa curvinha assim meio engraçada, ok? Então, olhando para essa cara aqui desse gráfico da função de densidade, o que a gente pode perceber? Que o centro aqui da nossa curva, a média dela, é onde a gente tem o pico de probabilidade. Então, uma variável normal, o que acontece com ela? Os valores aqui próximos da média têm uma probabilidade bem alta de acontecer, e conforme a gente vai se afastando da média, essa probabilidade vai diminuindo, ok? Então, agora que a gente já viu esse negócio aí, que a gente está entendendo as características, vamos à pergunta que é a mais importante aqui pra gente, né? Como é que calcula a probabilidade de uma distribuição normal? Até agora a gente estava sempre lidando com as funções de densidade, certo? E a gente integrava e tudo mais. Então vamos ver aqui como é a nossa função de densidade. Eita, não gostou dessa fórmula? Pois é, eu também não gosto dessa fórmula. Essa fórmula é muito bizarra, é uma função de densidade muito bizarra. Imagine integrar esse negócio. Pois é, as boas notícias, ó, é que a gente vai ignorar essa fórmula. Por quê? Porque a gente vai poder facilitar a nossa vida com outro processo. Então, esquece essa fórmula, eu só trouxe realmente pra gente entender o porquê que a gente não usa ela, porque ela é muito feia.
Então, a gente vai ter outro método para cálculo de probabilidade. Como é que vai ser esse método? Para falar melhor sobre esse método, a gente tem que falar sobre um negócio chamado normal padrão. Lembra que eu falei lá, ó, que a curva da normal ela depende da média μ e da variância sigma ao quadrado? Então, a gente pode ter qualquer valor aqui dentro e qualquer valor aqui dentro. O que isso significa? Que a gente vai ter infinitas curvas. A gente pode fazer qualquer combinação aqui de valores e ter uma curva diferente. E o que é a normal padrão? Ó? Toda vez que a gente tiver uma média igual a 0 e uma variância igual a 1, essa variável que seguir essa distribuição aqui, a gente vai falar que ela segue uma normal padrão. É como se fosse uma distribuição normal de referência que a gente vai ter. E aí, toda vez que a gente tiver uma variável normal padrão, a gente normalmente chama a nossa variável de x, y. A normal padrão a gente vai aqui combinar de sempre chamar de z. Então, quando a gente estiver falando de uma variável z, a gente está falando da variável que segue uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, ok? Ou carinhosamente chamada de normal padrão. Beleza, entendi o que é a normal padrão, mas qual que é o diferencial dela? Por que a gente está falando dela? Porque a gente vai conhecer todos os valores de probabilidade de uma variável z. Como assim vou conhecer os valores? Eu vou ter que ficar gravando o valor de probabilidade? Não vai ter que ficar gravando, ó. Vamos dar uma olhada, não se desespera ainda. Olha só. Tabela da normal padrão. Eita, que papo é esse de tabela? Olha só. Quando a gente tiver uma variável z, segue uma normal padrão, e a gente quiser calcular isso daqui, ó, probabilidade da nossa variável z ser menor ou igual a um zzinho, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse valor numa tabela. Olha aqui, vou trazer pra gente, peraí. Opa, vamos ver, não, exemplo ainda não, ó. Vamos ver primeiro a tabela. Olha aqui como é que é a cara dessa tabela. Aí nesse momento você já pode se desesperar. Ai meu Deus, a minha tabela, os valores são um pouquinho diferentes. Não tem problema, esses valores aqui, eles são, cada livro usa um, cada professor usa um. Então no final as respostas vão ser muito parecidas, se mudar uma casinha decimal ou outra, não faz mal, ok? Então nessa tabela aqui a gente vai encontrar valores de probabilidade desse tipo, ou seja, são probabilidades acumuladas até um certo ponto, ó, menor ou igual. Mas como é que isso vai funcionar? Vamos agora para os exemplos que eu falei. Ó, vamos ver primeiro isso aqui, ó. Se a gente quisesse calcular a probabilidade do z ser menor ou igual a 0,21. O que a gente ia fazer? Olha só, 0,21. Esse valor aqui, que está dentro do parênteses, a gente sempre vai procurar na primeira coluna e na primeira linha o correspondente dele. Como é que a gente faz isso? Ó? Na primeira coluna, a gente vai procurar a casa inteira e a primeira casa decimal. Então, nesse caso aqui é o quê? 0,2, certo? Então, 0,2, achamos ele aqui. E agora, nessa primeira linha, a gente procura a segunda casa decimal, que é o 0,01, certo? Então, 0,01. Então, a gente vai cruzar esse cara aqui com esse cara aqui. Então, esse valor, ó, o 0,5832, é a nossa probabilidade. Então, 0,5832. Show de bola? E se a gente quisesse essa probabilidade aqui, ó. Deixa eu só trocar essa caneta, que essa caneta não tá legal, vai ficar falhando. Agora sim. Vamos ver, então. Agora, 2,34. Então, na primeira coluna, a gente procura o 2,3, certo? Então, primeira coluna, ó, a gente vai lá embaixo, 2,3, achamos. E agora, na primeira linha, a gente procura o 0,04. Então, 0,04 tá aqui. Então, cruza esse cara aqui com esse cara aqui e a gente acha esse 0,9904. Então, 0,9904, ok? Terceiro exemplo aqui, só pra gente ficar muito craque. Aqui, ó, nesse caso, nem tem segunda casa decimal. O que a gente faz? Não tem problema, ó. Aqui a gente procura o 3.0, né? Tá lá embaixo, ó, achamos. E aqui nessa primeira linha, a gente vai simplesmente, nessa primeira parte aqui, ó, o 0,00, já que a segunda casa decimal é um zero. Então, a gente pega esse valor aqui, certo? Para essa primeira coluna aqui do 0,00, que é 0,9987, ok? Então, entendemos aí mais ou menos como é que vai usar essa tabela. E aqui tem uns detalhes sobre as notações que a gente vai usar, ó. Toda vez
que a gente estiver falando isso daqui, probabilidade da normal padrão ser menor ou igual a um valorzinho z, a gente também pode representar isso daqui falando φ e entre parênteses o valor zzinho aqui que está dentro da probabilidade. Então, isso daqui é só uma anotação que vocês podem acabar vendo aí em algum livro, ou seu professor pode usar. Então, só para a gente ficar familiarizado, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa, ok? E, ó, como a nossa variável z, ou qualquer variável que segue uma distribuição normal, é contínua, a probabilidade dela ser menor ou igual a um valor é a mesma coisa que a probabilidade dela ser menor que um valor. Por quê? Porque, como a gente viu, variável contínua não faz muito sentido a gente falar em é igual.